Então, gente, bom dia. Eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho agora no mestrado, né? Esse trabalho, ele deriva de um trabalho de TCC. Quando eu comecei esse trabalho, eu comecei tentando pesquisar sobre Jair Messias Bolsonaro, e aí eu fui fazendo um funil e cheguei nesse trabalho que vocês vão ver agora. Então, quando a gente pensa na relação entre religião e política, a primeira pergunta costuma ser, né, os pastores influenciam o voto dos fiéis? E aí a minha pesquisa parte de uma pergunta diferente, né? A minha pesquisa ela parte da pergunta como que essa influência, quando ela existe, como que ela é construída, legitimada no cotidiano das comunidades religiosas, né? Vou passar aqui o slide, só um minutinho. Tá. Então, aqui eu falo sobre a gênese da pesquisa, de onde é que essa pesquisa nasceu, né? E o movimento empírico que ela tem aqui no Piauí, então ela nasce do crescimento da participação evangélica na política brasileira, especificamente aqui no Piauí, comecei a analisar, né? E essa pesquisa ela investiga a relação entre religião e política a partir de uma perspectiva antropológica, né? Mais especificamente, eu tento como entender como é que o processo de autoridade construído dentro do culto, dentro da igreja, pode ser convertido em legitimidade política durante os processos eleitorais, dando o resultado que é o voto, né? Que é a eleição do candidato. O foco aqui ele não está só no voto, mas está na escolha do candidato, né? Nem na escolha do candidato, mas está no processo social, né, e simbólico que acontece dentro desses espaços e fazem com que determinadas orientações políticas elas sejam, de certa forma, reconhecidas como legítimas dentro das comunidades evangélicas. Né? Então, a gente vê aí a continuidade da pesquisa e o interesse central direcionado às práticas cotidianas da igreja. Problema de pesquisa, né? O que eu pergunto, né? O que eu não pergunto? Eu não pergunto em quem os evangélicos votam. Eu pergunto como é que as determinadas orientações... Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Como que determinadas orientações políticas se tornam legítimas, né? Como é que a autoridade religiosa é convertida em autoridade política dentro das comunidades políticas em Teresina? Então, assim, o interesse nesse tema surgiu ainda durante a graduação, né, no TCC, como eu já falei. Naquele momento eu começo a perceber que a influência das lideranças religiosas, elas não se limitavam somente no período eleitoral, ela aparece de uma maneira muito mais ampla nas relações cotidianas, que são dentro das igrejas, nas conversas após os cultos, nas orações, os testemunhos, né, após a própria convivência entre o pastor e a liderança, os fiéis mostram que a política ela é construída como parte da experiência religiosa, e aí foi justamente essa percepção que me motivou no aprofundamento dessa pesquisa. E aí, deixa eu passar aqui o slide. A hipótese, o mecanismo de conversão de capitais. Então, como é que eu começo a analisar? Como é que eu começo a criar essa percepção, né? Como é que ela é convertida dentro das comunidades? Então, a minha hipótese é que essa conversão ela acontece por meio das relações sociais produzidas dentro da igreja. Então, é através da relação do pastor, das lideranças, da relação do pastor com a liderança política e do candidato, né, também do candidato com o pastor. A liderança política é através dele que vai nascendo essa troca de capital simbólico. Então, a autoridade do pastor ela não nasce apenas do cargo ocupado pelo pastor, ela é construída diariamente através da confiança dos fiéis, da mediação dos conflitos, das interpretações da Bíblia que eles fazem, né? E da participação constante na comunidade. E aí, quando essa autoridade ela já está consolidada, ela pode ser mobilizada também para que a gente legitime os posicionamentos políticos. Então, assim, a religião e a política deixam de aparecer apenas nas esferas completamente separadas e passam a dialogar continuamente. Então, assim, na minha pesquisa, eu analiso, dando um exemplo prático, não analiso partidos, inclusive, eu analiso como que dentro de um espaço que é predominantemente proibido se fazer campanha política e pedir voto, como que o candidato consegue fazer isso subjetivamente
através dos seus gestos, do seu discurso, através da tradução dele, da manipulação da Bíblia. Então, em determinado momento, ele não vai falar, eu estou aqui para pedir o seu voto, mas ele fala, ele se apresenta como uma entidade escolhida por uma divindade, que nesse caso é Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo. Então, Deus me escolheu para que vocês possam livrar o mundo do mal e me colocar naquele lugar lá de representação de poder. Então, ele não está falando voto, ele não está falando Câmara de Vereadores ou de Deputados, ele está falando que Deus o escolheu e que você fazendo isso, você o apoiando, você vai estar ajudando a livrar o mundo do mal. Entende? E o resultado final dessa pesquisa, que é o capital político, né? Então, assim, primeiro ele mostra a autoridade, depois ele mostra o poder simbólico que ele tem. Qual é o poder simbólico nesse caso? É quando o pastor traz o político dentro daquela igreja e apresenta ele aos fiéis, né? E aí começa o ritual que é o meio de transmissão. Então, através do debate, do discurso, ele, por exemplo, vai pegar uma passagem ali de Raquel, de Pedro, de Mateus, e colocar aquela passagem, vai, por exemplo, colocar um problema pertinente, quando ele fala de Ruth e Raquel, ele pode colocar infertilidade em pauta e dizer que a problemática é que a gente elegeu o mal, que são pensamentos, que são políticos que defendem o aborto, que não nos representam, porque a Bíblia fala que é proibido o aborto e não sei o quê. E aí ele, são a partir desses rituais, que são os cultos, da manipulação da palavra e da tradução da Bíblia em pautas políticas, que começa, então, o ritual de transformação do capital, né? Do capital religioso no capital político, e também consolidando a sua legitimação, que é quando a gente fala em confiança, é quando ele é legitimado. Então, assim, as pessoas não confiam numa pessoa forasteira que veio de outra cidade, que está chegando na minha igreja hoje, mas as pessoas confiam na liderança religiosa, que é o pastor, o diácono ou o presidente da Associação das Assembleias de Deus, que é uma pessoa que eu pesquiso. Elas confiam na palavra dele, na autoridade que ele tem, mas na autoridade religiosa que ele possui, porque ele é o escolhido, é como se ele fosse um certo Messias, né? Mas na autoridade que ele tem da divindade. Então, não é sobre a pessoa, é sobre quem aquele líder daquela congregação escolhe para apresentar, consequentemente, trazendo a confiança das pessoas e trazendo o engajamento político. E aí esse engajamento político, que está ali subjetivamente nos gestos e nas ações, se transforma nesse capital político. Então, na minha pesquisa passada, eu cheguei à conclusão de que o Piauí lidera em torno de 40 a 50 mil votos, todas as eleições em um candidato evangélico, o que significa que sempre vai ter um representante evangélico, sempre vai ter. A minha pesquisa agora vai partir como que eles se movimentam, como que eles se articulam com as lideranças, para que sempre seja um evangélico e o escolhido. Pode ser qualquer partido, pode ser qualquer pessoa, não. Eles respeitam um esquema entre eles, vão construindo. Tem as trocas, existem as trocas de filantropia, né, pela religião, existem as trocas ali que estão implícitas e subjetivas de política pública no apoio, mas eu não adentro sobre isso, mas isso existe e ajuda a construir esse engajamento e esse capital, né? Porque, por exemplo, o candidato que eu pesquisei em 2022, ele mandou, um fato muito curioso é que ele mandou asfaltar a rua de todas as igrejas que ele visitou durante o período político. Mas aí é que entra o fato mais curioso ainda, é que ele mandou asfaltar só a rua da igreja. E os entornos políticos, as ruas são todas de pedra ainda, sabe? Então a gente vê como que o capital político retorna naquela comunidade, como que essa política pública, como que ele transformou para chegar na ponta, né? Porque deputado estadual e federal, eles articulam muito nos interiores. E como que eles conseguem transformar isso, tá? Eu estou quase finalizando, deixa eu só passar aqui. Eu utilizo... deixa eu só conseguir baixar aqui. Eu utilizo autores para falar sobre essa pesquisa. Peraí. Eu utilizo quando eu falo de poder simbólico e espaço público,
além da Paula Monteiro também, além da Cristina Vital, utilizo Bourdieu, Talazade, Buriti. Quando eu falo de ritual e performance, eu estou muito baseada na pesquisa do Goetz, do Turner e da Marisa Peirano também. Religião vivida e sociedades, principalmente na delimitação dos usos do espaço público, eu uso muito a Paula Monteiro, eu acho que ela me dá um norte muito bom, né? Lente metodológica, foco da observação, né? Desenho da minha investigação. Aqui eu falo... deixa eu baixar só um pouquinho, que está um pouco fora do... Peraí. Está desenquadrado, né? Qual é a técnica que eu estou utilizando, né? Com observação participante e diário de campo, ou até mesmo só observação. Eu analiso os cultos, né? Que são os rituais e a construção de autoridade do pastor. Então, eu parto desde quando o candidato é escolhido pelo presidente das associações, da Associação das Assembleias de Deus, que é, por exemplo, o da Igreja Assembleia de Deus, é o pastor Bezaliel, ele que escolhe, ele que define quem vai ser o candidato, até a ida do candidato em todos os tempos e como que isso está reverberando na comunidade evangélica. Eu faço também entrevistas semi-estruturadas e pretendo continuar para essa pesquisa, né? Então, eu analiso discursos e a construção da legitimidade política, análise documental e análise de redes de sociabilidade, principalmente as redes sociais também, e mapeamento do capital político. Então, eu utilizo até um pouco da pesquisa qualitativa, principalmente quando eu analiso o resultado do candidato, né, que eu vou olhando em todas as cidades onde ele foi votado, onde foi a maioria, se casa com a cidade que teve aquele culto, se casa com a cidade que a emenda parlamentar do Festival para Jesus, por exemplo, lá no sul do Piauí, se saiu mais votos ali do que numa cidade que não teve esse festival. Então, eu vou fazendo toda essa análise para me dar um resultado de pesquisa. E aí, assim, mais do que compreender as escolhas eleitorais, a minha pesquisa está procurando entender como que a autoridade religiosa produz sentido político no cotidiano das comunidades evangélicas. Então, assim, eu parto de uma análise micro para que eu consiga entender algo macro, como, por exemplo, a bancada evangélica no Congresso Nacional em Brasília, como que eles se articulam, até conseguir entender o fenômeno político, por exemplo, que é Silas Malafaia, que é Jair Messias Bolsonaro, que é aquele outro influencer, que eu esqueci o nome, que foi candidato a Paulo Marçal, né? Paulo Marçal, uma coisa assim. Então, esse efeito de eleição da extrema-direita, e principalmente essa mescla de religião e política caminhando juntos, baseado no discurso moral, eles têm um resultado, né, o capital político, elas nascem das práticas cotidianas, elas nascem das práticas micro. Então, é entendendo como que essas práticas micro das igrejas do Piauí, do sul do Piauí, das cidades pequenas, das articulações do meu estado, que eu consigo entender como que os deputados estaduais e federais conseguem manter o seu eleitorado e conseguem chegar lá em Brasília para fazer a bancada evangélica e tá trocando política pública por voto, está interferindo na nossa, de certa forma, na escolha da política e das leis que regulamentam a nossa Constituição, principalmente quando a gente fala em questão moral, em questão de gênero, em questão de classe social, né? Está aí agora tramitando na Câmara sobre o uso de banheiro trans e tudo, e então tá lá a galera, os evangélicos lá com cartaz dizendo que a biologia é o que define, não sei o quê, e como que eles conseguem influenciar as normas e as leis do nosso estado, do nosso país, né, e que isso, de certa forma, atinge a gente, chega até a gente. Acho que essa é a relevância política do meu trabalho, né, entender principalmente esse fenômeno. Então, essa autoridade religiosa, ela produz sentidos políticos no cotidiano das comunidades a partir do momento que são eleitas pessoas evangélicas, elas vão para a Câmara dos Deputados e elas começam a utilizar a religião e o moralismo para poder definir leis no país laico, né? A gente fala muito sobre a laicidade, a secularização,
E aí, assim, essa é uma pesquisa que eu estou começando agora, ainda vai ter muitos recortes ainda vou sentar com o meu orientador direitinho para a gente ver onde ela vai me levar. Assim como no meu TCC eu comecei querendo pesquisar uma coisa, eu acho que essa pesquisa vai ter muito desdobramento ainda também, eu espero que tenha, porque se tem desdobramento significa que eu estou fazendo um bom campo, né? Pretendo entrar esse ano, é um ano crucial para minha pesquisa, porque é quando eu posso pesquisar, é ano eleitoral, né? Aí eu fico 3 anos sem ter, mas eu apesar de analisar o pós-eleitoral também. E é isso, gente, eu finalizo aqui. Obrigada pela participação. Qualquer dúvida, estou à disposição.